Olá, vamos continuar a nossa conversa sobre crenças negativas, sobre convicções, sobre ideias limitantes que nós temos sobre nós mesmos e sobre a vida, sobre o universo, sobre a vida como um todo, ok? Então, eu falei já no outro vídeo como que as crenças se formam, enviei para vocês, deixei disponível embaixo do vídeo o link para o artigo que eu escrevi sobre crenças. E hoje eu venho falar sobre como que a gente pode começar a mudar essas crenças, como que nós ressignificamos, ou seja, eu dei um significado, então eu criei uma convicção, uma crença, e o que eu posso fazer para mudar esse significado? Porque eu não vou voltar para uma história que aconteceu e mudar a história, mas eu posso sim voltar naquela situação, naquela memória e mudar a minha percepção sobre o que aconteceu. Ou seja, qual foi a convicção que eu criei a partir daquele evento, a partir daquele trauma, a partir daquela dor. Porque a gente pode estar aqui falando de uma situação muito séria, de um grande trauma, mas a gente também pode estar falando de uma situação mais do dia a dia, uma coisa mais, como eu falei no outro vídeo, né, a apresentação de um trabalho na escola, e aquilo ali trouxe ou reforçou uma crença negativa sobre quem eu sou. E esse aqui é o ponto. Como que eu vou ressignificar isso e mudar isso? Meu nome é Suzy Brito e esse canal tem o intuito de levar até você conhecimentos, informações e ferramentas que ajudem no seu crescimento, desenvolvimento, no autoconhecimento e principalmente no seu equilíbrio e uma vida de realização. Então, uma forma simples da gente ressignificar, eu acho assim, é simples, é fácil, todos nós podemos fazer, não exige uma grande técnica, uma ferramenta, que eu vou trazer aqui mais adiante, mas nesse momento vamos focar nessa que é uma coisa mais simples. Primeiro de tudo, eu perceber e identificar pontos que eu considero que são negativos sobre mim. Tá? Você pode pegar uma folha de papel e você lista. Eu sugiro você começar por aquilo que mais te incomoda na sua vida. Vamos supor, tem uma área na minha vida que eu sinto que não está fluindo. Então, deixa eu olhar para mim diante desse aspecto, ok? Vamos supor, relacionamento amoroso. Muitas vezes as pessoas me procuram relacionamento amoroso ou uma questão financeira. Vamos falar lá de relacionamento amoroso, ok? Já começa assim, quais são as crenças que você tem sobre o sexo oposto? Esse já é um ponto, né? Já começa em olhar pelas crenças que você tem em relação ao outro. No caso de uma mulher que está buscando um parceiro, como é que ela considera? O que ela tem de crença já, de ideias e convicções sobre os homens? Isso daí a gente já faz uma lista de crenças. Né? Aquelas fases do tipo, homens são todos iguais, homens gostam disso ou não gostam daquilo, mas que você vê que é uma coisa assim, que a gente já ouviu tanto que repete sem perceber. Isso com certeza está lá dentro. E lembrando sempre que eu só reconheço o que eu já conheço. Isso eu aprendi com a minha professora, Karina Rodrigues, que aprendeu com o professor dela, o professor Neemias. Então, o que isso quer dizer, que eu só reconheço o que eu conheço? Que o que está aqui dentro é o que eu vou perceber do lado de fora. Então, você tem lá uma lista de 10 pessoas que você poderia se interessar e você bate o olho em uma. Quem vai ser essa uma pessoa que você está batendo o olho? Aquela que está de acordo com os seus conceitos internos sobre relacionamento. E não necessariamente isso é uma coisa boa. Porque se eu tenho um monte de crença negativa, eu vou bater o olho justamente em quem corresponde àquilo. Porque o nosso cérebro é muito rápido. A nossa mente ela percebe detalhes no outro que a gente racionalmente não sabe que percebeu. Aí tem uma ideia de amor à primeira vista, não estou aqui entrando no mérito se existe ou não existe, não é isso não, tá? Mas é da gente saber que algumas vezes, ou muitas vezes, o amor à primeira vista é isso, sou eu identificando fora o que já está dentro. Então, se eu quero mudar o meu padrão de pessoas que eu me relaciono, eu preciso olhar quais são as crenças que estão aqui dentro, quais são as convicções sobre o outro. E agora, voltando para as crenças sobre si mesma e como eu sou numa relação, o que eu percebo que eu entrego numa relação, como eu me comporto, o que eu acho que eu faço que não é bom, ou
onde eu me considero que eu não sou o suficiente. Vai buscando crenças sobre você, sabe? Então você percebe assim, nossa, eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente para atrair a pessoa que eu gostaria. Ou eu não me sinto à altura da pessoa que eu gostaria. Isso é uma crença, porque não necessariamente isso é uma verdade. Isso é uma crença, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa, sei lá, eu acho que eu estou fora do padrão físico e eu acredito que eu não vá atrair a pessoa que eu realmente gostaria, porque a pessoa que eu gostaria, ela certamente vai querer alguém com um corpo diferente do meu. Isso é uma crença. Isso, você começa por aí. Identifiquei algumas crenças sobre mim. Então agora eu vou buscar evidências contrárias a isso, porque as evidências que favorecem isso já são tão fortes que aquela crença está ali dentro. E o que são evidências contrárias? Primeiro, na sua própria vida, busque situações, relações que você vê que, nossa, isso daqui nem fazia parte. Então, de fato, isso é uma coisa muito mais criada pela minha mente, porque ela deu, né, muita força para aquilo, para algo que aconteceu, e interpretou dessa forma, interpretou que eu era errada. A gente tem uma tendência de buscar o errado na gente, né? Não, a gente tem que buscar o certo da gente. Não é que a gente não vai melhorar, com certeza é importante melhorar, mas não ficar o tempo todo, e nem se melhora ficando o tempo inteiro buscando o que está errado, ok? Eu melhoro muito mais quando eu valido tudo que eu tenho de bom, meus atributos, e invisto mais nisso. Eu ganho força para depois chegar e começar a melhorar aquilo que eu preciso melhorar. No sentido de que, nossa, se eu for mais assim, eu vou ter um crescimento. Vamos supor, uma pessoa que é mais irresponsável. É importante ela melhorar isso. E por quê? Porque se eu for mais responsável, talvez eu tenha oportunidades melhores, minha vida se organize mais, sabe? Então, nesse sentido de melhorar. E não no sentido de preciso melhorar porque eu não me aceito como eu sou. Aí é outra história, a gente tem que trabalhar a aceitação. Bom, mas são muitas nuances aqui, vamos voltar para focar na mudança de crença. Então, primeiro você vai buscar evidências na sua própria vida, né, de que aquilo não é uma verdade absoluta. Já aconteceu relacionamentos em que, sei lá, a questão física não era um ponto. Ou eu fui amada mesmo com um corpo que eu não considerava perfeito. Esse tipo de coisa no exemplo que eu estou dando, ok? E depois buscar evidências fora. Tipo, se eu tenho uma ideia de que eu não sou boa o suficiente, então deixa eu buscar aqui histórias reais de pessoas que eram diferentes, e aí seja no nível que você entende que vai ser nível intelectual, é o financeiro que é diferente, não sei, mas você busca evidências de relacionamentos que funcionam e que tem essa diferença que você entende que isso é algo ruim em você, ok? Ou é algo que te impede de ter uma relação. Em relação às crenças sobre o outro, né? Sobre aquele ou aquela que você busca se relacionar, também busque evidências. Todos os homens são iguais. Cara, começa a olhar de perto e você vai vendo, procure, né, as pessoas que você tem ao seu redor, que não, cada um é diferente, sim. Não tem essa coisa de todos são iguais. Mas só tem um padrão de homem. Busque todos os outros, sabe? Eu acredito que homem, que nenhum homem presta ou não é fiel. Vai buscar histórias, conversa com pessoas, de pessoas que são fiéis. Nesse caso, você pode procurar amigos e conversar com eles e ver que existem amigos fiéis, fiéis aos seus relacionamentos. Vai buscando em outras pessoas, em literatura, seja o que for, em pesquisa, e você vai ver que, na verdade, aquilo é uma ideia que você trouxe como verdade única e não que seja uma verdade do mundo, ok? Então, esse é o primeiro ponto da gente fazer uma mudança de crenças. E aí depois você vai escrevendo qual seria a crença positiva em relação àquela crença negativa, né? Se a crença eu não sou boa o suficiente, então você escreve eu sou mais que o suficiente, ou o que eu faço é o suficiente, eu sou boa o suficiente. Mas depois de você já ter confrontado a crença negativa. Senão ela vira uma afirmação vazia, seu cérebro, sua mente sabe que não é verdade, não vai mudar nada, gera até mais resistência, tá? Em relação ao outro também é a mesma coisa, sabe? E você pode não ser radical, tipo, se eu falava que todos os homens são infiéis,
Eu não adianta dizer todos os homens são fiéis. Eu posso dizer, existem muitos homens que são fiéis, ok? E você pode acrescentar, e eu cada vez mais me abro para relacionamentos com homens que são fiéis, ou com pessoas que são fiéis, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Você vai mapeando, pega por partes, pega talvez ou que te incomoda mais, que você vê que tem mais resistência na vida, ou se você fala, nossa, é demais para mim olhar para isso, então faz o oposto. Vai para um assunto que seja leve para você, mas que você fala assim, cara, isso pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Minha vida financeira tá boa, mas pode melhorar. Minha vida amorosa tá boa, mas pode melhorar. E olha para isso dessa forma. E aí você vai começar a ressignificar. E por que eu falo que é fácil, dá para fazer sempre? Porque você faz isso a partir da observação da vida. Durante o seu dia você nota, você sente que ali tem uma ideia que já vem pronta na sua cabeça, sabe? Ou então aquela coisinha que a sua mente fala, que parece até que aquela vozinha que a gente fala, né? A vozinha boa, a vozinha ruim, ela fala quando acontece alguma coisa, sabe? Tipo, eu sabia que ia ser desse jeito. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que para mim não dá certo. Isso daí com certeza tem uma crença central ali que está só esperando uma situação para colocar ela para se validar. E se você tiver alguma crença, uma lista de crenças que você sente, olha, eu percebi isso aqui, mas eu não sei muito bem como que outra crença eu poderia colocar, queria ressignificar, ou qual caminho seguir, você pode escrever aqui embaixo no vídeo que eu respondo para você. Acredito que isso também possa te ajudar, tá bom? Grande beijo para você e até o próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Então aproveita, se você não está inscrito no canal, já se inscreve. E se você não deu like, você já aproveita nesse momento para dar o like. Porque quando você faz isso, o YouTube entende o quanto que o conteúdo é relevante e distribui para outras pessoas.